Ele vai ficar com as crianças de 7 a 9. Pode subir, então. O Fábio arrumou. Vê se está certo. Paz, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Bondoso Deus, amado Pai, mais uma vez, na Tua presença, pedimos ao Senhor a graça do Senhor, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações usando a Tua palavra, a Tua santa e bendita palavra, ó Deus. Anima, reviva os nossos corações e que possamos olhar firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. Ó Espírito Santo, auxilia-nos nessa noite. Oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós temos então estudado essa epístola de 1 João, essa carta do apóstolo João, e temos já considerado algumas coisas, já no capítulo 1. Temos tratado sobre a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esse era o desejo do apóstolo. Essa, na verdade, é o objetivo de toda a experiência cristã, de todo esforço cristão. É o supremo propósito da vida com Deus. Nós conhecermos a Deus, melhor dizendo, nós termos comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. E no primeiro capítulo, João também já disse que, na verdade, nós podemos ter uma alegria completa. Ele escreve para que a alegria dele fosse completa, juntamente com os irmãos que ele estava junto, mas certamente essa alegria completa é para todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus, aqueles que nasceram de novo, podem gozar dessa alegria completa em Cristo Jesus. Está no versículo 4 do capítulo 1, e no versículo 5 do capítulo 1 ele nos diz que Deus é luz. Então ali nós já tratamos que se fala João está mostrando sobre a santidade de Deus, sobre a glória de Deus, a perfeição de Deus, a pessoa do próprio Deus. E nos versículos de 5 a 10 nós vimos, e vamos extrair aqui rapidamente, que nós devemos andar na luz para termos comunhão uns com os outros. E também nós vemos ali que quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ele abre o capítulo 2 dando continuidade no assunto de pecado, na possibilidade do cristão ainda pecar. Interessante que escolas de entendimento se passaram em cima desses dois versículos, erigiram as suas edificações em cima desse versículo, uma mostrando que pode haver a perfeição sem pecado, e outra que o cristão pode pecar deliberadamente. Na verdade, João não está ensinando isso. João está ensinando que, se porventura, o ideal, a vontade de Deus é que o cristão não peque, não venha a pecar, que ele tenha uma vida de santidade, uma vida de
de perfeição, como perfeito é o Pai Celeste, de santidade, como santo também é o nosso Deus, o próprio Senhor Jesus. Mas se, porventura, alguém pecar, o capítulo 4, se os irmãos lerem aí, na verdade, o capítulo 3, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. O capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, a verdade da palavra de Deus, o ensino correto, é que Deus não quer que o cristão peque. Na verdade, nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, morremos para o pecado, é o que diz em Romanos. Mas pode acontecer de nós errarmos o alvo. É uma tradução, uma frase usada hoje, né? Da questão de pecar, errar o alvo, está mais moderno isso, no sentido de qual é o nosso alvo? A santidade, a perfeição, a santificação, mas pode acontecer que no meio do caminho aconteça de nós pecarmos. Então aí no capítulo 2 ele começa, filhinhos meus. Irmãos, prestem atenção do apóstolo, a expressão que ele usa para falar com os filhos de Deus, filhinhos meus. Essa expressão ela aparece 7 vezes nessa epístola, e é interessante nós olharmos, notarmos a maneira que o apóstolo trata os seus filhos na fé. Ele trata com ternura, com afeto, ele tem uma carícia, ele tem um amor, ele tem um cuidado. Ele é um ancião, tem mais de 80 anos, mas aqueles que ele gerou na fé, ele tem um cuidadoso amor, uma preocupação. Ele tem uma preocupação com os seus filhos na fé. Por isso essa expressão, filhinhos meus. Aí no capítulo 2, do versículo 12 em diante, vai falar sobre filhinhos, jovens, pais. Veja então o cuidado, o que podemos colocar. Um ancião, mais de 80 anos, mas ainda assim não perdeu o seu afeto, o seu amor e o desejo de que seus filhos andem na fé, não sejam enganados por nenhuma doutrina, nenhum ensinamento que venha nos separar do Deus vivo, que possa tirar a comunhão dos filhos de Deus com o Pai e com o Filho. O que vemos aí é João praticamente se despedindo. João está praticamente despedindo-se dessa vida, mas ainda assim, ele tem boas novas, ele tem um conselho a dar para os filhos de Deus, para os seus filhos na fé. E isso ele já falou no capítulo 1, e ele começa no capítulo 2. Ele traz uma exortação para o cristão de um viver diário com Deus, na presença de Deus. Ele coloca aí, como já dissemos, caminhem com Deus, andem na luz, permaneçam na presença de Deus, aproximem-se dEle, tenham comunhão com Ele, conheçam. Esse é o desejo desse ancião que já está praticamente entrando nos portais, nas moradas eternas, mas ele traz essa exortação aos seus filhos na fé. Mas como manter isso? Como manter essa comunhão com o Pai? Como manter essa caminhada cristã? E ele então coloca, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a exortação. Essa é a ordem, essa é a palavra, não pequeis, firmem-se nessa resolução, ou como Daniel, firmemente, resolvam caminhar dessa maneira, resolutos, não pequem, procurem o caminho da santidade, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, não pequeis. Mas o que isso significa? Alguém poderia dizer, não pecar é simples, é não pecar. Irmãos, mas nós devemos entender que o pecado, ele não é simplesmente a palavra pecado, uma transgressão, mas ele traz consigo uma completa extremidade do próprio Deus. Deus é santo, 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 não é isso? Deus é santo, santo, santo. E agora tem o pecado. Então nós devemos entender por que não pecar. Para entender melhor, para responder, Então, o que é o pecado? O pecado, na verdade, irmãos, é toda transgressão com relação à não obediência à palavra de Deus. É tudo aquilo que o cristão faz, sabendo que as Escrituras não validam. As Escrituras, elas estão cheias de mandamentos da parte de Deus,
cheias da vontade do próprio Deus para o homem salvo. Nós estamos aqui falando para pessoas que já foram salvas, para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Essa epístola foi escrita para esses, para os filhos de Deus, para que eles saibam que têm a vida eterna. Então, é desobedecer, o pecado é desobedecer a santa lei de Deus, aquilo que Ele já revelou por meio da sua santa e bendita palavra. Quando nós transgredimos, estamos praticando o pecado. Você desobedecer qualquer coisa condenada pela Bíblia. Então a Bíblia está cheia de mandamentos. Às vezes você pode não lembrar de muitos deles, mas se lembre então por um instante das obras da carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que há uma luta do Espírito, o Espírito milita contra a carne, há uma guerra, há uma luta, e nós podemos ser achados manifestando o fruto do Espírito ou cumprindo as obras da carne. E ele cita algumas ali. Por exemplo, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria. Se os irmãos lerem depois Gálatas 5, 19 a 21, vão ver ali uma lista de algumas coisas que, porventura, podem ser achadas em alguns cristãos, que não deveriam. Também significa que o pecado também significa uma desobediência à consciência. Deus criou o homem e no homem tem vamos dizer assim, um conselheiro interno do homem, que é a sua consciência. E quando o homem desobedece à sua consciência, ele está pecando contra Deus. Já observaram, às vezes, quando nós pecamos, que de repente ouvimos uma voz: olha, não vá por aí, não é esse, não é a vontade de Deus, não vá. Pare, pense, raciocine, não vá. Então a consciência, ela nos adverte, mas muitas vezes nós não damos ouvidos à consciência e certamente vem o pecado. E de uma maneira mais geral, significa que nossas vidas são regidas mais pelos desejos da nossa carne e não pela verdade do Evangelho. Muitas vezes nós damos vazão aos aquilo que queremos fazer. As pessoas dizem assim: vou fazer o que eu desejo, vou fazer aquilo que eu quero, eu tenho direito a isso, eu posso fazer, eu sou livre. Muitas vezes, esse desejo de fazer essas coisas, acabamos em pecado. Efésios capítulo 2, os irmãos se lembram, lá diz que nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo. Lá diz: segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É dito isso a respeito do cristão, antes dele converter. Mas então, a vontade do apóstolo, ou a exortação, o desejo dele é: filhinhos, escrevo para que não pequeis. Irmãos, vejam que essas obras que andávamos outrora, elas podem nos surpreender na caminhada cristã. Podemos correr o risco de sermos encontrados nelas. Aquilo que fazíamos outrora, antes de converter, pode nos surpreender. Mas qual é a instrução de Deus? Filhinhos meus, escrevo para que não pequeis. Em resumo, significa que não somos governados por Deus quando pecamos. Quando estamos andando em pecado, nós damos vazão aos nossos pensamentos. A vontade de Deus, os pensamentos de Deus não estão no cerne, no centro, no controle das nossas vidas. Aí pecamos, nos entregamos ao pecado. E existe o catecismo de Westminster, o breve catecismo, e tem uma pergunta, número 1 daquele catecismo, diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta a essa pergunta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vejam que se o homem viver para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para gozar, para ter essa vida na presença de Deus, a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, ele não entrará em pecado. Ter essa vida de honrá-lo, de glorificá-lo, de servi-lo, de ser semelhante a Ele, que o caráter de Cristo seja formado em nós, como diz ali em Efésios, a perfeita varonilidade, a estatura da medida de Cristo. Veja que, caminhando dessa forma, certamente nós não pecaremos. Mas ainda João diz: se todavia alguém... na verdade, o que ele diz primeiro, né? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas vamos numa pergunta mais prática: por que não devemos pecar?
Por que não? Porque nós falamos sobre o que é o pecado, mas por que nós não devemos pecar? Irmãos, primeiramente porque quando pecamos, nós não devemos pecar, porque o pecado é uma coisa que é condenada pelo próprio Deus. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem com um propósito definido. Não era vontade nenhuma de Deus que o homem pecasse. O pecado, Deus tem ódio ao pecado. É algo totalmente oposto a Deus, a santidade de Deus, a sua natureza, o seu caráter santo, a sua divina santidade. Veja que o cristão então não deve pecar por isso. Deus abomina, é contrário a Deus. Mas também não devemos pecar, porque, irmãos, por que Jesus veio ao mundo? Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Para morrer pelos pecadores. Então, se nós pensarmos assim, por que não devemos pecar, vejam que o pecado foi o motivo de tanto sofrimento do nosso Senhor. O transtorno, todo o sofrimento do nosso Senhor foi por causa do pecado. Foi o pecado que trouxe o Senhor a este mundo. E agora nós vamos então, uma vez que Ele já veio continuar na prática do pecado, vejam que o Senhor, Ele sofreu humilhação, sofreu agonia, Ele suou, o suor dele foi como sangue, humilhação, tantas coisas por causa do pecado do homem. E agora de repente o cristão se converte, nós nos convertemos, os filhos de Deus agora estão sem pecados e de repente eles começam a pecar novamente. Por que nós não devemos pecar? Veja que o pecado trouxe o Senhor a essa terra. É como se nós estivéssemos querendo trazer de novo quando continuamos no pecado. Veja que o Senhor abriu mão de toda a sua glória, de todo do seu nome, do seu renome. Como diz ali em Filipenses, Ele se fez homem por causa do pecado humano. E agora, de repente, a gente olha, quer pecar. Isso é terrível. O pecado trouxe o nosso Senhor, então não devemos pecar. E também, irmãos, se nós olharmos, o pecado é uma desonra para o Evangelho. Nós convertemos ao Senhor Jesus e vemos pelas Escrituras que aquele que nasceu de novo, aquele que se converteu, ele tem uma mudança de comportamento. Ele tem agora as vestes velhas retiradas, tem agora uma nova vestimenta. E veja que quando pecamos ou quando damos vazão ao pecado, é uma afronta, é uma desonra. O Evangelho é quase que, poderíamos dizer, uma contradição na nossa profissão de fé. Ah, mas você não disse que é crente? Veja o que você está fazendo. Você não disse que crente é santo, 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 que Deus Deus é santo, o seu Deus é santo, 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 você deve viver em santidade, mas veja o que você está fazendo. É uma desonra, é uma vergonha para o Evangelho. Veja que quando nos convertemos, nós, pelas Escrituras, entendemos que devemos ser livres do pecado, emancipados do pecado. E quando caímos em pecado, é uma vergonha, desonra o Evangelho. Irmãos, e também um outro motivo por que não devemos pecar. Já observaram que, muitas vezes, quando pecamos, ou quando se peca, faz com que nós não sintamos que temos o direito de orar? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas alguns irmãos já me contaram. Quando caímos em pecado, quando se cai em pecado, há uma vergonha do próprio Deus. Nós ficamos quase que condenados. Vêm acusações do próprio inimigo, vêm tantas setas, e aí nós sentimos que não temos o direito mais de orar. Nós sentimos que é como se nós demorássemos a nos recompor. Eu lembro de um irmão dizer assim, às vezes ele cometia um pecado, desagradava a Deus. Vamos supor que, palavras desse irmão, isso foi no final de semana, lá para quarta-feira, talvez ele tinha vontade de ligar um cântico, ouvir uma música, um hino cristão. Ele demorava a voltar à comunhão com Deus, mas João está dizendo, não pequeis. Não tenham nada que limite ou que seja obstáculo de vocês terem essa comunhão com Deus Santo e bendito. O pecado, irmãos, muitas vezes nos leva à irritabilidade. Nós pecamos, de repente a nossa esposa chega perto da gente, a gente trata mal, no trabalho a gente trata mal, uma infelicidade, tristeza. Veja, por isso não devemos pecar.
Veja que o pecado só traz prejuízos para a vida cristã. O pecado só traz ou tira a nossa comunhão com Deus. Mas vejam a palavra de Deus. Vejam como o apóstolo coloca o capítulo 2, essa bendita palavra deixada para nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vejam que essas palavras são para aqueles santos, vamos dizer assim, que eles conhecem, eles estão conscientes do seu pecado, do seu fracasso, eles estão certos da sua indignidade. Essa palavra não foi escrita para cristãos poderosos, para aqueles que não pecam e não precisam ouvir isso. Não, se alguém pecar, a vontade de Deus é que não pequemos, mas nós sabemos que continuamos a pecar. Então essa palavra é para todos aqueles que muitas vezes recebendo dardos do adversário. Irmãos, por que nós estamos, nesse versículo 1 e no versículo 2, diante de uma, vamos colocar assim, de uma cena de um tribunal. Nós temos o juiz, nós temos o advogado, nós temos o acusador e nós temos o réu. E veja que Deus já deixou tudo isso registrado para nós, para o nosso consolo, grande conforto. Olha, eu não desejo que vocês pequem, mas se porventura alguém pecar, então o diabo, irmãos, nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele vai dizer para nós: olha, você então pecou mais uma vez, você vai voltar para Deus de novo, mesmo pecado, caiu de novo. Nossa, você está pecando mais do que quando você não era crente? Quando você não era crente, você não fazia essas coisas? E muitas vezes vem a acusação do inimigo sobre os cristãos. Graças a Deus por essa palavra. Continua aí: se todavia alguém pecar. A vontade de Deus é que não pequemos. Se todavia alguém pecar. Não é ideal, mas pode acontecer. E sabemos que acontece. E aqui, irmãos, nós temos e podemos extrair o grande princípio da palavra de Deus. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vejam que consolo para o cristão. Não há perdão, e esse é o grande princípio, não há perdão exceto no Senhor Jesus Cristo e por meio dele. Temos advogado junto ao Pai. Não existe outro caminho, não existe outra maneira do homem libertar-se dos seus pecados. Vocês já perceberam que muitas pessoas, elas tentam ficar livre dos seus pecados por maneiras alheias ao Senhor Jesus Cristo? Muitas pessoas no mundo, muitos homens no mundo, eles acham que vão conseguir o perdão dos pecados sem a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles não vão até Deus por meio de Jesus Cristo. Vejam as religiões do mundo. Por exemplo, vamos lá, os indianos, eles acreditam que por mergulharem nas águas do rio Ganges, eles vão ser purificados dos seus pecados, mas mal eles sabem que aquelas águas são sujas e poluídas, cheias de doenças. Normalmente em janeiro e fevereiro, 20 milhões de pessoas entram naquelas águas para tentar se purificar, se libertar dos seus pecados. Já perceberam também que muitos outros fazem peregrinações, fazem obras, mutilações, flagelações para se verem livres dos seus pecados? Quanta religião no mundo querendo ou pregando que pode ficar livre do pecado sem a pessoa de Jesus Cristo. Mas a Escritura diz, é muito clara: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, irmãos, esse é o grande princípio. Exceto o Senhor Jesus, não há perdão de pecados. O perdão de pecados é somente por meio dele. Não é por você, de repente, ficar 3 dias sem cometer um novo pecado, por você cantar um hino, um corinho, um cântico. Não há perdão, exceto no Senhor Jesus Cristo e por meio dele.
Não há outro caminho. Ou nós poderíamos colocar como o Evangelho de João: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali está falando a respeito de salvação. Mas a salvação se dá porque os pecados foram perdoados. Somente por meio de Jesus. Atos 4,12. Não há, como diz Lucas, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou como diz Paulo a Timóteo: há um só mediador. Há o advogado. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí então as pessoas hoje elas elaboram assim: Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz, Deus é bom. E nós podemos chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados a Deus, mas muitas vezes, irmãos, não mencionam a obra do Senhor Jesus Cristo. Não vão ser aceitos. Quem tem o Filho tem o Pai. Esse é o Evangelho. A Epístola de João fala sobre isso. Então as pessoas agora querem ver Deus como uma luz, um amor. Eles dão o exemplo como um pai terreno, né? O pai terreno, quando o filho chega até ele, o pai perdoa. E oi, tudo bem, é verdade. Mas Deus é muito mais que um pai. Deus trata o pecado, Ele teve o meio de tratar o pecado e foi enviando o seu Filho para morrer pelo homem. Não existe o outro meio de Deus ter tratado com o pecado sem ser na pessoa do seu Filho. Por isso João diz: olha, o ideal é que não pequemos, mas se todavia alguém pecar, pode ser que haja uma transgressão ou outra no meio do caminho. Lembrem-se disso, temos advogados junto ao Pai. E é interessante que quando nós vemos essa história em toda a Bíblia sobre o próprio Senhor Jesus sendo o preço a ser pago pelo pecado, não surgiu de uma hora para outra. Apocalipse vai falar que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O pecado, ou seja, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na verdade, quando nós lemos o Velho Testamento, todas as coisas, ou quando lemos, por exemplo, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, tudo o que está ali escrito remete a Ele. Já perceberam ali? As ofertas. Na verdade, ele tem muitas coisas. Ele tem holocaustos, ofertas de paz, ofertas de cereais, cerimônias, rituais, festas. Tudo ligado ao templo e ao tabernáculo remetia à pessoa do Senhor Jesus. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão. Tudo apontava para Ele. Deus tem uma maneira de tratar o pecado. Foi em seu Filho. O próprio Novo Testamento, quando abre, falando de pecado, traz consigo quem pode livrar o homem do pecado. Por exemplo, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ou seja, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, tudo aponta para Ele, tudo está ligado a Ele. Ele é o advogado, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Algo teve que ter feito sobre o pecado. E esse algo foi o derramamento de sangue de Jesus Cristo. Irmãos, lembremos disso, que o maior santo, morrendo no seu leito de morte, precisa dele e da sua obra expiatória. Ou como diz aquele hino: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Ele é a propiciação. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Mas continuemos. Como que Cristo realiza ou leva a cabo essa restauração da nossa comunhão com Deus? Sim, Ele é a propiciação. Mas é o que João diz aí, no versículo 2 agora. João 2, versículo 2. Na verdade, antes, temos advogado. Essa palavra advogado ela é interessante. Advogado diz respeito a um representante, diz respeito a um intercessor. Colocada no Evangelho de João, ele é traduzido como consolador, como um conselheiro. Irmãos, prestem atenção, vamos ler juntos Hebreus, capítulo 7.
versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é este? O sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Quem é ele? Cristo, o advogado. Então, João está dizendo assim, temos advogado, ou seja, temos um intercessor, e é esse intercessor aí de Hebreus capítulo 7, como diz o versículo 25, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, vejam que o nosso advogado, ele não morre como os advogados terrenos. Ele, diz o texto, sempre, ou melhor dizendo, vivendo, ele vive, ele está sempre ali, junto ao Pai. Para nós entendermos melhor isso, os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus estava na terra, juntamente com os seus discípulos, juntamente com aqueles que o seguiam, e que o Senhor Jesus, juntamente com os seus seguidores, ele acolheu, alimentou, cuidou, curou, fez tantas outras coisas com os seus discípulos quando ele estava aqui na terra. Ele supriu, protegeu, cuidou. Da mesma forma agora, não estando nessa terra, ele está onde? Diante do Pai. Advogado junto ao Pai, fazendo a mesma coisa por nós que estamos neste mundo. Veja que consolo, assim, porque ele está vivo, da mesma forma que ele cuidou quando estava na terra com os seus discípulos, guardou, o Evangelho de João trata muito sobre isso, que ele guardou no nome, protegeu, exceto o filho da perdição, da mesma forma agora ele diante do Pai, cuida dos nossos interesses. Isso é um consolo para nós, ainda que pequemos. Grande conforto, grande consolo. Irmãos, vejam que ele é aquele que, quando oramos, e uma vez que ele está diante do Pai, advogado junto ao Pai, e ele ouve as nossas orações, que muitas vezes são fracas, são simples, são débeis, e ele acrescenta a elas o incenso da sua perfeição, o incenso da sua vida, o incenso da sua glória, e apresenta diante do Pai. Então nós somos aceitos. Mas tem mais. Veja que o próprio João, ele escolhe as palavras para falar a respeito desse nosso Senhor, a respeito desse advogado. Ele coloca palavras como que com cuidado. Ele diz aí, advogado junto ao Pai. Irmãos, vejam que ele está cara a cara com Deus, ele está diante de Deus. Ele não aparece ali de vez em quando é chamado. Não, ele está ali todos os dias intercedendo. Na verdade, um complemento sobre isso, quando dissemos que Jesus está sempre a interceder por nós diante de Deus, agora nós temos o Espírito Santo que foi deixado a nós no mundo, não é isso? E a palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós, não é isso? Aqui no mundo, Cristo intercede por nós diante do céu, diante de Deus. Veja que Cristo aqui, o Espírito Santo, perdão, estando conosco neste mundo, ele nos consola, ele nos edifica, ele forma o caráter de Cristo em nós. E o próprio Cristo diante de Deus também intercede para todas essas coisas. Jesus nos céus intercede por nós. Neste momento, irmãos, neste momento ele está intercedendo por nós, sempre intercedendo por nós, cuidando de nós. Isso é um consolo. Mas a vontade de Deus, lembremos, não pequeis, se todavia alguém pecar, junto ao Pai, cara a cara. Lembra que Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, quem os condenará? Lembra disso? Quem os condenará? E a resposta é a seguinte, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eita, advogado! Ele não é um advogado, ele não é o advogado, ele é advogado, o único com A maiúsculo na Escritura. Ele é aquele que está ali, diante de Deus, ele está cara a cara com Deus, a comunhão com Deus. Imaginem ele ali, olhando para nós, pelas nossas orações, pelas nossas necessidades. Irmãos, mas muito mais que isso. Por que ele é dessa forma? Por que ele está ali a interceder por nós? Porque ele se tornou homem.
Porque Ele foi um como nós, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas fragilidades. Vamos ler também em Hebreus, no capítulo 4, e quando os irmãos leem o capítulo 4 de Hebreus e o capítulo 5, vai falar sobre essa humanidade de Jesus e porque Ele pode fazer isso por nós. Veja o capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então João diz, quem é Ele? Jesus Cristo, o justo. Temos advogado junto ao Pai, Ele está ali. Jesus Cristo, o justo, Ele cumpriu o seu ministério de Messias, de enviado, e Ele se tornou um homem para... E tudo que Ele passou como homem, na verdade, era para entender, embora Ele soubesse, Ele é o próprio Deus, das nossas debilidades. Ele foi... Lembram que a Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então Ele sabe das nossas debilidades, fraquezas, momentos de dificuldade, agonia, medo, tudo isso Ele sabe. Debilidades, fadigas, cansaço, angústia. Ele sabe de tudo isso, mas Ele está ali para interceder por nós. E eu pergunto a vocês, Ele será ouvido? Ele é ouvido, irmãos? Ele é ouvido diante do Pai? Quem que preparou Ele como propiciação? Lembram que no Velho Testamento, os sumos sacerdotes, eles eram separados, eles viviam e morriam, depois nascia de novo, outro, vai. Mas ali, o livro de Hebreus fala que não tinha que ser nomeado, né? Tinha que ter separado para aquela função. E eu pergunto para vocês, vamos voltar para João e vamos ler juntos esse versículo e vamos trabalhar juntos. 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, quem fez Ele como propiciação para que nós possamos ter tranquilidade? Ele mesmo? Foi Ele mesmo que se prontificou? Vamos ler juntos. Vamos ler aí o capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O próprio Deus enviou o Seu Filho como propiciação. João diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Há a possibilidade de não ser aceito? Não há, irmãos. Sempre será aceito. É como se Jesus dissesse para Deus, Pai, eu morri por eles. E essa palavra propiciação é muito interessante. Diz o seguinte, o significado, é alguma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida ou a proceder misericordiosamente para com o ofensor. Certamente, o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus, o próprio Jesus foi aceito como propiciação, como pagamento do nosso pecado, resolvido diante de Deus, ainda que viemos a pecar. Veja que nessa propiciação, irmãos, tantas coisas estão envolvidas e o livro de Hebreus nos fala sobre isso. Ele é o sumo sacerdote, Ele é a oferta, tudo está nele. Tudo está nele. Não é mais sangue de ovelhas, de bodes, de carneiro. Não, é Ele, é o próprio Filho de Deus, que aplacou a ira do próprio Deus por causa dos pecados do homem. O Deus santo e justo viu o seu Filho e enviou o seu Filho como propiciação, como preço, como pagamento. Tudo que é necessário para reconciliar o homem com Deus está em Cristo Jesus. Mas o homem não entende isso. O homem quer fazer boas obras. Irmãos, não precisamos de mais nada, de mais ninguém. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Veja as palavras que o próprio João coloca. Justiça. Que coisa maravilhosa. Como Ele é justo, nós temos segurança. Nenhum pecado foi achado nele. Fabão, mácula, ruga, nem coisa semelhante. Nada. Ele foi ali, diante das autoridades. Vamos tentar achar alguma coisa nele? Vamos subornar algumas pessoas. Ele disse que era Deus. Ele fazia... Não, nada foi encontrado nele.
nunca pecou, perfeito, santo, reto, justo, digno, justo. Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, para concluirmos, deixa eu contar uma história para vocês, para nós entendermos tudo isso. Existe um irmão que ele conta que ele tinha um seguro de carro e naquele ano em que ele usou aquele seguro, ele acionou várias vezes a seguradora. Ele acionou, suas filhas também usaram o seguro e ele foi notificado pela operadora de seguros. Mandaram uma carta para ele e disseram para ele o seguinte: olha, nós vamos agora, a partir de agora, analisar a sua apólice de seguros, porque nós temos visto que você tem múltiplos casos de acionamento do seu seguro. Então pode ser que você perca o seu seguro. Pode ser que você... E na verdade esse irmão descobriu que teve um outro irmão que o seu seguro foi cortado justamente por isso, por múltiplos acessos à seguradora. Descobriu então que a operadora cortou os seus direitos e a operadora mandou uma carta para aquele irmão, para esse que perdeu os seus direitos da operadora. Recebeu os motivos e aí ele modificou os motivos como se fosse uma carta dos céus. Na verdade é o seguinte, ele modificou como se estivesse imaginando que fosse uma seguradora dos céus, uma seguradora do Senhor, em resposta aos seus acionamentos nesse pedido, vários pedidos de perdão pelos seus pecados. E ele diz o seguinte, então, ele escreveu e os céus respondeu. E colocou assim: caro cliente, nós estamos escrevendo em resposta ao seu pedido de perdão feito hoje pela manhã. Com pesar que informamos que você chegou ao limite de conta dos seus pecados. Nossos registros mostram que, desde que você fez uso de nossos serviços, você errou várias vezes na mesma área. Você tem a tendência de repetir a mesma falta. Também percebemos que sua vida de oração está abaixo da média, se comparado aos de mesma idade e de mesmas circunstâncias semelhantes. Mais análises revelam que seu entendimento doutrinário está pouco acima de 20%. E você tem excessivas tendências para procrastinar. Você adia as coisas, você demora em responder as coisas. Porque seus motivos excederam a norma de pedidos de alto risco, você deve entender que perdão tem seus limites. Com isso em mente, Jesus te envia seus pesares e as mais bondosas saudações. Que você encontre nova forma de obter perdão, porque a nossa está desde agora suspensa. Que triste. Mas não é assim com os filhos de Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo, porque na família de Deus nós temos garantia de cobertura eterna. Cobertura permanente, diz João. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. É como se Jesus chegasse para o Pai e falasse assim: Pai, a lei foi cumprida em mim. Pai, a morte morreu. Pai, a punição já foi decretada. Eles estão livres. Eu morri por eles. Glória a Deus por Jesus Cristo, porque temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Amém.